Nós queremos te entregar, Senhor, o obreiro da tua casa que irá ministrar a poderosa palavra, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma os corações, Senhor. Pai querido, que nesta noite ela venha encontrar, Senhor, guarida em nossos corações. Senhor, usa ele poderosamente em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu sou muito grato a Deus por Deus ter me concedido mais uma oportunidade. Que Deus possa abençoar o pastor Tiago, sua esposa e todos os amados irmãos, que o Senhor possa abençoar a amada igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo em 2 Reis, capítulo 17, do versículo de número 24. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis, capítulo 17, versículo número 24. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Quem achou, diga amém. Amém. Que vai estar dizendo assim: e o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Amém? Coloca a sua Bíblia do lado e bate palma para Jesus, porque ele merece toda a honra, toda a glória, toda a honra. Amém? Irmãos, antes de estar entrando para a mensagem, adoração significa avodar no hebraico, que significa trabalho, serviço ou culto. Adoração significa trabalho, serviço ou culto. Nós estamos aqui não em vão, mas sim para adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, todos nós estamos aqui adorando e agradecendo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós estamos trabalhando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus! Irmãos, a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 17, no versículo de número 24, a palavra do Senhor vai estar dizendo que o rei da Síria trouxe 5 povos para Samaria. São eles Cuta, Ava, Sefarvaim, Amate e os povos de Babilônia. E todos eles separaram em Samaria. E a Bíblia diz que eles não temeram ao Senhor. E antes de acontecer isso, em Miqueias, a palavra de Deus vai estar dizendo que Miqueias, ele era um profeta de Judá, que nasceu em Mefibosete, um profeta de Judá, tanto para Judá, tanto para Israel. O Senhor Deus levanta o profeta Miqueias para estar profetizando sobre aquele povo, sobre a idolatria, o pecado que aquele povo estava cometendo, um grande erro. Porque todos nós conhecemos os 10 mandamentos em Deuteronômio, capítulo 5 e também em Êxodo, capítulo 20. Todos nós sabemos os 10 mandamentos. E todos nós sabemos que nós não podemos adorar outros deuses. Em Efésios, capítulo 4, versículo número 5, se eu não me engano, que vai estar dizendo: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Todos nós conhecemos um só Deus, que é Ele que criou os céus e a terra, que é Ele que te livrou de todo mal, que é Ele que te pôs de pé aqui para você estar adorando e glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há outro Deus, existe um só Deus. Então aquele povo desobedeceu à voz do Senhor. Então o profeta Miqueias, ele começa a profetizar, a falar a palavra do Senhor para aquele povo. Então o povo manda o profeta Miqueias ficar quieto, manda ele calar a boca, mas ele continua pregando a palavra de Deus, mesmo naquele povo cometendo um monte de pecados, mesmo naquele povo falando um monte de coisa para ele, podemos conjecturar ameaças contra a vida dele, ele continuou pregando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Então, a ira de Deus veio sobre eles, o juízo divino veio sobre eles, porque eles desobedeceram. Eles não souberam esperar no Senhor.
Em Salmos capítulo 40, no versículo de número 1, vai estar dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu atentamente o meu clamor. Todos nós devemos esperar com paciência no Senhor. Mas aquele povo de Israel, conhecido como casa rebelde, eles não quiseram esperar a resposta do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, em Êxodo capítulo de número 32, que vai estar dizendo sobre o bezerro de ouro, a Bíblia ela fala para todos nós, a palavra de Deus ela diz que Moisés ele sobe no monte Sinai, e Arão fica com todo aquele povo de Israel. E Moisés, ele ora ao Senhor no monte Sinai, e a Bíblia diz que ele demora 40 dias para descer daquele monte. Então o povo ele cerca Arão e fala para Arão construir outro Deus, construir uma estátua de ouro, porque eles falaram que Moisés está demorando muito. Quanto a este servo Moisés, que nos tirou da terra do Egito, até agora não nos concedeu nada, não nos deu nenhuma resposta. Então Arão ele fala para todo o povo de Israel: trazei pendentes de ouro de vossas orelhas, de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas. E trazei. Então eles trouxeram os pendentes de ouro e constituiu aquele bezerro de ouro. Então eles começaram a adorar ao bezerro de ouro, porque eles não souberam esperar a resposta do Senhor. Espere no Senhor, confie no Senhor, porque a palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 128, no versículo de número 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e tem grande prazer em seu mandamento. Todos nós devemos ter grande prazer nos mandamentos do Senhor. Todos nós devemos ter grande prazer em obedecer a Deus e também obedecer aos nossos líderes também. Todos nós devemos obedecer sem reclamar. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que reclamam. Muitas pessoas hoje não aceitam mais correção, não aceitam mais exortação. Muitas pessoas só querem bênção, mas não querem pagar preço. Todos nós devemos pagar preço, porque Jesus ele diz: quem quiser vir após a mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele falou: quem quiser vir após a mim, então siga nessa luz que é Jesus Cristo. Pague preço, porque nós não pertencemos a este mundo, porque a Bíblia diz que este mundo ele já é do maligno. Nós estamos aqui de passagem, estamos aguardando. Aleluia, Deus! Glória, Pai! Glória a Deus! Então, todo aquele povo de Israel adoraram a outro Deus. E quando eles adoraram a outro Deus, quando Moisés estava no monte, o povo de Israel estava no arraial adorando a outro Deus. Em Êxodo capítulo 12, no versículo 40, que vai estar dizendo que a saída do povo de Israel do Egito, eles ficaram 430 anos no Egito. Por quê? Eles desobedeceram a voz de Deus. Porque eles não quiseram ouvir a voz do Senhor. Então a ira de Deus veio sobre eles. Então, Josué, ele fala com Moisés que não é alarido de guerra, nem alarido dos vitoriosos. Então Moisés, ele desce do monte, porque Deus ele fala com Moisés: Moisés, este teu povo tem pecado contra mim, este teu povo é dura cerviz. Meu Pai. O Senhor ele podia falar: Moisés, o meu povo, mas ele falou: Moisés, o teu povo. Eles eram escolhidos pelo Senhor, mas só que eles eram rebeldes, o povo de Israel. O Senhor Jesus ele fala: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. O que era do Senhor acabou rejeitando o Senhor. Muitos dos judeus começaram a negar Jesus, começaram a rejeitar Jesus porque eles eram rebeldes, porque eles não quiseram obedecer ao Senhor. Então, Moisés ele desce e vê toda aquela frustração, aquela coisa ruim de eles estar adorando aquela estátua de ouro. Então, naquele dia caiu cerca de 3.000 homens por ter desobedecido à voz do Senhor. Então, é melhor você obedecer do que sacrificar, porque quem desobedece à voz do Senhor sempre se dá mal. Aleluia, Deus! Quem desobedece à voz do Senhor sempre vai se dar mal, mas quem obedece não.
Então, continue na obediência, continue obedecendo ao Senhor. Se o Senhor lhe prometeu alguma coisa na sua vida, Ele vai cumprir. Só basta você esperar. O milagre está chegando. O milagre ele vai chegar. Só basta você esperar no Senhor. Aleluia! Então, todo aquele povo que são os sefavitas, os amatidas, o povo de Babilônia, o povo de Cuta, de Ava, Sefarvaim, eles se espalharam na terra de Samaria e adorou ao outro Deus. Então o Senhor mandou leões para que matassem alguns dos homens. Então, todo aquele povo, ele fala com o rei da Síria. E o rei da Síria, ele pega um dos sacerdotes que estavam no caminho e o fez habitar em Betel. E quando esse sacerdote estava habitando em Betel, ele estava ensinando ao povo como se deve adorar ao Deus vivo, como se deve adorar ao Deus da terra, esse Deus que todos nós conhecemos. Aleluia, Deus! Glória, Pai! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele vai estar enviando pessoas para te ajudar a caminhar com o Senhor. O Senhor ele vai estar enviando um sacerdote para você, para poder estar te ensinando, para que você possa aprender a adorar a Deus verdadeiramente. Mas tem um porém, irmãos. Todo aquele povo, quando eles estavam adorando a outros deuses, o Senhor ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa de servidão, que te tirou da casa do Egito, que te tirou da casa de servidão do Egito. Mesmo assim, aquele povo foi rebelde. O Senhor está dando mais uma chance, mas infelizmente muitas pessoas estão rejeitando a Cristo. A palavra de Deus diz claramente: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia, Deus! Que rejeitar a Cristo não pode herdar o reino dos céus. Glória a Deus! Glória, Pai! Não pode herdar o reino dos Verdade, céus. Deus! Aleluia! O Senhor ele enviou um monte de profetas para estar pregando para o povo, mas infelizmente o povo rejeitou ao Senhor. A Bíblia ela diz para todos nós, irmãos, em Hebreus capítulo 13, no versículo de número 8, que vai estar dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e eternamente. Ele nunca mudou. Ele é o mesmo que libertou da casa de servidão. Ele é o mesmo que mudou a vida de Saulo de Tarso a caminho de Damasco. O Sinédrio precisava de alguém para estar perseguindo a igreja, e Saulo de Tarso ele se disponibilizou para estar salvando a igreja. Mas a caminho de Damasco veio o resplendor de luz dizendo, veio o resplendor de luz no céu, e veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo ele responde: quem és tu, Senhor? E Jesus ele responde: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Aleluia, Deus! Glória, Pai! Pai! O mesmo. E Saulo, ele ficou cego quando ele teve um encontro com o Senhor. Ele ficou na casa de Judas, ficou 3 dias sem comer e sem beber. Então, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Então o Senhor ele chama Ananias. E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor fala para Ananias ir na casa de Judas e procurar por um homem chamado Saulo de Tarso. Quando Ananias foi, no meio do caminho, Ananias ele questiona ao Senhor. Ele fala: Senhor, de muito tenho falado acerca deste homem. Não é este homem que persegue a igreja? Mas o Senhor ele fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Eu mostrarei o quão é importante. Todos nós devemos sofrer pelo nome de Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não foi o mundo que venceu, mas foi Jesus Cristo. Ele venceu o mundo. Aleluia, Deus! Então a vida de Saulo foi transformada. Ele foi batizado, pregou ali em Damasco e foi pregando em outros lugares. E ele foi perseguido, bateram nele, ele foi preso, mas ele continuou fiel até o fim. Porque a palavra de Deus diz: mas aquele que perseverar até o fim,
esse sim será salvo. Infelizmente, muitas pessoas querem parar no meio do caminho porque passou por um momento, uma situação difícil. Muitas pessoas querem questionar ao Senhor: por que eu estou passando por isso? Mas a Bíblia não fala, irmãos, no mundo tereis aflições. Então todos nós devemos ter ânimo, buscando ao Senhor. Não seja desobediente, não. Aleluia. Mesmo que você perca tudo desta vida, mas que não perca a presença de Deus. É Deus! Aleluia, Pai! Vale mais que todas as coisas que tem na Verdade, face dessa glória a terra. Deus! Porque tudo que há na face dessa terra é passageiro, mas o que o Senhor tem para oferecer para todos nós é a salvação e a vida eterna. O inimigo não pode tirar a salvação, o inimigo não pode tirar a vida eterna, porque o Senhor, Ele nos concede a salvação e a vida eterna. Então o inimigo, ele não pode, ele não tem poder de tomar a salvação de alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 5, se não me engano, Deuteronômio capítulo 5, perdão, vai estar dizendo que Moisés, ele fala para todo o povo de Israel: ouça, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês aprendam Glória a Deus. a pôr em prática. Porque não foram os nossos pais que foram escolhidos, que fizeram aliança com nossos pais, mas sim fomos todos nós que o Senhor fez aliança. Então, o Senhor, Ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te livrou da casa de servidão, que te livrou no Egito. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele começa a citar os 10 mandamentos. Aleluia, Deus! Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem seguir um mandamento do Senhor. É, Deus, é verdade. Muitas pessoas querem fazer a vontade da carne. Muitas pessoas querem fazer a vontade do mundo. Querem ficar questionando. Aleluia. Tem pessoas que reclamam para limpar uma igreja. Tem pessoas que reclamam para poder fazer no chão da igreja, para poder fazer a obra do Senhor. Tem pessoas que reclamam só quer bênção. Mas todos nós devemos aprender que todos nós devemos fazer a obra do Senhor, ser obedientes. Todos nós devemos pagar preço. Aleluia, Não Deus! é fácil, irmãos. É verdade, Não é Deus. fácil buscar o Senhor. Não é fácil adorar o Senhor. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos nós fomos libertos do pecado. Todos nós estamos aqui hoje porque o nosso Senhor nos escolheu. Ele te escolheu para você fazer a obra dele. Então não fique parado. Aleluia. Continue fazendo a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai estar falando que as pessoas seguiram nas doutrinas de demônios. Todos nós vemos muitos escândalos neste mundo. Todos nós vemos muitos escândalos em diversos lugares. Todos nós vemos muitas pessoas fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Mas todos nós devemos pregar a palavra de Deus para as pessoas, para que a palavra, a mensagem de Cristo Jesus venha alcançar vidas, venha alcançar os corações. Porque Jesus fala: se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo. Evangelho é renúncia. Aleluia, Pai! Glória a Deus! Evangelho é você abandonar as práticas do pecado. Evangelho é você matar a vontade da carne todos os dias. Aleluia, Deus! Evangelho é você obedecer ao Senhor. Glória a teu nome. Glória a Deus. Todos nós devemos obedecer ao Senhor. Aleluia. Esta é a palavra: obedecer ao Senhor. Glória. A Bíblia diz: vigiemos e sejamos sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar.
O inimigo, ele não brinca. Ele está esperando alguém dar brecha para ele poder entrar. Por isso, todos nós devemos vigiar. Em Mateus capítulo 25, vai estar dizendo a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tiveram um azeite suficiente, mas as loucas não tiveram um azeite em suas vasilhas. E a Bíblia diz que veio um clamor à meia-noite dizendo: aí vem o esposo, aí vem o noivo. Então todas aquelas 10 virgens se prepararam. E quando elas estavam se preparando, as loucas perceberam que elas não tiveram um azeite suficiente. Então as loucas, elas pedem um azeite, um pouco do azeite, para as prudentes. E as prudentes respondem claramente: não é caso que falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e o comprai para vocês. Então, todas as loucas foram comprar o azeite. Quando elas foram comprar, quando elas voltaram, elas perceberam que o noivo voltou. Elas perceberam... É Deus! Aleluia, Pai! Verdade. Então, elas aclamaram o Senhor, elas falaram: Senhor, abre, Senhor, a porta, Senhor. Abre essa porta, Senhor. Mas o Senhor, ele diz claramente: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Papai vos digo que eu não vos conheço. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem, Jesus Cristo. Todos nós devemos todos os dias estar vigilantes. Aleluia, Deus! Devemos todo dia examinar as Escrituras. Todos nós devemos todos os dias ficar vigiando. Aleluia. Porque o noivo, ele está chegando. Glória a Deus! Ele está às portas. Ele está batendo a porta. Ele está batendo na porta. Quem abrir e deixar o Senhor entrar, ele entra. Porque o Senhor, ele é educado. Ele bate na porta. Mas o inimigo não. O inimigo, ele vem para matar e roubar e destruir. Mas o Senhor, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Ou seja, o Senhor, ele veio para nos dar a vida, e a vida com abundância. Aleluia, Deus! Então, se você abrir a porta para o Senhor, ele vai entrar. Deixa o Senhor entrar em sua vida. Porque quando o Senhor, ele entra na vida da pessoa, ele restaura a vida da pessoa. Ele muda a vida daquela pessoa que antes cometia práticas do pecado, que antes fazia coisas erradas no mundo, e hoje não está fazendo mais, porque o Senhor perdoou ela. Aleluia, Deus! Todos nós somos livres para adorar ao Senhor. Aleluia. Então, não importa qualquer lugar que você estiver, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, devemos adorar o Senhor todos os dias. Porque infelizmente tem pessoas que adoram o Senhor só quando é o dia de culto. Mas quando não é o dia de culto, não adoram o Senhor. Nós devemos adorar o Senhor mesmo não tendo culto e também tendo culto. Devemos adorar o Senhor no trabalho, na escola, no curso, na faculdade, em diversos lugares devemos adorar ao Senhor. Aleluia, Deus! Porque, infelizmente, muitas pessoas são cristãos aqui dentro, mas lá fora são diferentes. Muitas pessoas, infelizmente, aqui na casa do Senhor, mas lá fora é outra coisa. Nós devemos ser cristãos aqui e também lá fora também. Aleluia, Deus! Todos nós somos tentados. Cada dia aparece uma provação, cada dia aparece uma tentação. Mas todos nós devemos resistir à tentação, porque a palavra de Deus diz: resistir-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Todos nós devemos resistir ao diabo, porque ele vai fugir de todos nós. Porque há poder na palavra do Senhor. Há poder no nome santo de Jesus. Então, adoração é isso, é trabalhar. Adoração é você levantar as suas mãos cansadas para o Senhor. Adoração é você largar a preguiça e vir aqui no culto adorar o Senhor. Aleluia, Deus! Adoração é isso, é você se disponibilizar para fazer a obra de Deus. Se o pastor te deu a oportunidade de você
varrer a igreja, fazer alguma coisa na igreja, aceite essa oportunidade. Porque muitas pessoas queriam estar aqui hoje fazendo alguma coisa na igreja, mas não puderam estar aqui hoje. E você que está aqui, aproveita a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos nós somos escolhidos Aleluia, Pai. pelo Senhor. Então, devemos fazer a obra de Cristo Jesus. Amém? Antes de eu entregar a oportunidade, eu poderia... Vamos estar louvando o louvor do Sérgio Lopes, o Lamento de Israel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus eterno. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste, deixaste de adorar o Deus vivo em tantas batalhas já chora Israel, o lamento só, talvez Deus se lembre do destino de Jacó. Chora Israel, Babilônia não